E aí, pessoal, tudo bem? Então, como eu disse, essa é a nossa aula de ácidos, né? Então, muita atenção, muito cuidado. Essa é uma zona nerd, tá? Então, se você está aqui, provavelmente não é porque você quer FUVEST, ITA, IME, etc. Aí você deve querer impressionar sua namorada e a gente vai te ajudar a fazer isso. Tudo bem? Ou você, que é menina, vai impressionar seu namorado, ou sei lá, né? Então, vamos lá. Não teve graça, eu provavelmente vou cortar essa parte. Mas vamos lá. Então olha só, de novo, né? Então essa é a parte onde nós vamos falar sobre os ácidos, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Olha só, os ácidos, né? Nós classificamos em hidrácidos e oxiácidos. Tudo bem? Então, hidrácidos e oxiácidos. Nós classificamos contra a força, né? Um ácido forte, fraco, moderado e assim por diante. Agora, nós podemos classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, em relação à quantidade de hidrogênios que eles liberam para a solução, certo? Por exemplo, se eu pegar o HCl, esse é um ácido que em água ioniza, libera H+, mais Cl. Ou seja, ele é um ácido monoprótico. Tá ok? Prótico. Por que prótico? Porque o hidrogênio, né, ele só tem um elétron na última camada. E o hidrogênio, ele é só um próton, não é verdade? O núcleo do hidrogênio é constituído apenas por um próton, não tem neutro, só um próton. Se ele perde, então, esse elétron, ele vira o próton. Tá ok? Então, por isso que eu vou falar monoprótico. H+ também pode ser conhecido como um próton. Então, é monoprótico. Se eu tenho, por exemplo, o H2SO4, ele vai liberar 2H+. Tudo bem? Então, eu vou falar que ele é diprótico. Se ele tiver 3, triprótico. Tudo bem? Então, essa é a classificação contra a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Tá ok? Ah, mas espera, isso aí não é difícil. Tá. Não, realmente não é. Hora nenhuma eu falei que era difícil. Eu só falei que a gente vai aprofundar um pouco mais. E se a gente falar um pouquinho disso daqui, a gente vai conseguir pensar em outras coisas. Por exemplo, como acontece a ionização nos ácidos. Por exemplo, ó, HCl só tem um H, vai liberar o H+, e vai liberar o Cl. Certo? Agora, olha o ácido sulfúrico. Ele tem 2 hidrogênios. E eu coloquei aqui que ele libera esses 2 hidrogênios do jeito que eu escrevi ali. Parece que liberou de uma vez esses 2 hidrogênios. Mas não é assim, ok? A ionização, ela se dá por etapas. Ou seja, libera um hidrogênio, depois libera outro hidrogênio, depois libera outro, tá ok? Não libera tudo de uma vez, abre as pernas, não. Não é assim não. É um de cada vez, o bagulho é organizado. Vamos lá, vamos fazer o caso do ácido sulfúrico. Olha só, o ácido sulfúrico em água, né, ele vai liberar um H+. Certo? Se ele libera um H+, o que sobra? Ó, eu vou tirar um H dessa forma, então vai sobrar um H na fórmula, SO4 menos. Por que menos? Olha só, aqui não era neutra, ou seja, a soma das cargas, como a gente falou, não era zero. Agora eu tirei uma carga positiva, ou seja, a molécula ficou com déficit, vai ficar o quê? Negativa. Então ficou H+, HSO4 menos, porque perdeu um H+. Então essa é a primeira etapa. É a primeira etapa da ionização. Ela se dá assim, por etapas. E agora esse composto aqui, que vai liberar o outro H+. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar HSO4 menos. Então esse daqui agora vai perder o outro H+, ó. Libera o H+. Ó, aqui já tinha uma carga negativa. Eu vou tirar outra positiva. Agora vai ficar o quê? SO4 2 menos. Tudo bem? Porque agora a perda se dá por etapas. Né? Então liberou outro H+, e agora sim. Agora isso aqui tem mais hidrogênio para liberar? Não tem. Então acabou. Então já se deu a ionização, né? Então a segunda etapa. Então a ionização
desse ácido, que é um ácido diprótico, ela se dá em 2 etapas. Tudo bem? E aí, a gente pode escrever daquele jeito que a gente escreveu primeiramente. Basta eu fazer o quê? Basta eu somar essas etapas. Aí eu acho a equação global. Né? Quando você acha a equação global, você desconsidera quem está no reagente e no produto ao mesmo tempo. Olha aqui para você ver. Tá vendo? O HSO4-, aqui ele está no produto. E aqui ele está no reagente. Quando for assim, eu passo a vara nele. Ó. Passa a vara nele. Tira ele. Quem mais? Ó, ninguém mais está repetindo. Ó, tem esse que está repetindo, mas os dois estão no produto. Então, firmeza. Então, não passa a vara nele não, coitado. Porque ele não tem culpa de nada, não. Então, agora, vamos repetir. Ó, quem sobrou H2SO4. Né, dando ó, H mais H, 2Hs, mais SO4, 2-. Tudo bem? Então, essa é a equação global. A gente não está mostrando as etapas que ela aconteceu. Mostra o resultado final, que é o que a gente faz na maioria das vezes. Mas a gente tem que ter consciência que a ionização se dá por etapas. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Vamos, não adianta falar que não, que a gente vai fazer. Olha só, vamos fazer aqui, desse ácido aqui, ó, vamos fazer a ionização por etapas do ácido fosfórico, tá ok? Que ele é um triprótico, então vai ter quantas etapas? 3 etapas, tudo bem? Só que aqui eu vou falar de mais uma coisa. Nos outros, a gente não mostra a água, certo? Por quê? Porque o meio onde acontece a reação é a água, não é? A Reynolds você não joga na água. Isso, é na água. Então, se acontece na água, vamos colocar água aqui nessa? Né? Para que eu quero colocar água aqui nessa? Porque é o seguinte. A água, ela é polar, certo? O que é polar? Ela tem um polo negativo e polos positivos. Quando um ácido ioniza, esse ácido libera H+, uma carga positiva. Ou seja, essa água vem e solvata essa carga positiva. O que é solvatar? É ficar ao redor. Né? Ou seja, as cargas negativas da água começam a interagir com as cargas positivas desse hidrogênio aqui. Ó, e começa a ficar em volta. Igual festa de criança, quando fala assim, ó, pode comer o brigadeiro. Fica aqui 30 moleques assim, em torno da mesa. O que está fazendo essa? Está solvatando a mesa de doces. Tudo bem? Então aquilo é um exemplo de solvatação. Ou na hora do intervalo, bate o sinal, sai aquela negada correndo no corredor, entra lá na cantina, fecha a cantina, tudinho. Está solvatando a cantina, por exemplo. Tudo bem? É um exemplo assim. Então, olha só, é o que acontece com o hidrogênio. Quando acontece, né, isso, e na verdade é isso que acontece sempre, né, a gente tem mania de colocar o H+ sozinho, que quando o ácido entra na água, ele libera o H+, aí o H+ fica lá sozinho. Não. O H+ não fica lá sozinho, ele é solvatado pela água e forma essa espécie aqui, ó, o H3O+, tudo bem? Que é o íon hidrônio ou hidroxônio, tá ok? Então o H+ ele não fica sozinho, o ácido ioniza e libera o H+, só que a água vem e cerca ele. E quando isso acontece, acaba formando esse íon aqui, né, que é o hidroxônio, tudo bem? Hidrônio ou hidroxônio. Então tá. Liberou aqui um H+. Aí o H+ ficou com a água aqui, virou o hidroxônio. Então, olha só, não perdeu uma carga positiva? Então, aqui agora vai sobrar uma negativa. H2, porque perdeu um H, PO4-. Não é verdade? H2PO4-, ficou menos porque perdeu um mais. Agora, essa espécie aqui é a espécie que vai sofrer a segunda ionização. Então, vamos lá, ó. H2PO4- na água vai ionizar e vai liberar mais um. Né? Como está na água, vai virar o hidrônio. E aí, já não tinha uma carga negativa? Não perdeu outra positiva? Vai ficar HPO4-2. Ó, vai ficar só um H. Porque tinha 2, mas perdeu um, só sobrou um agora. E essa é a terceira espécie que vai sofrer a ionização, que é o HPO4-2 mais água,
libera o último H+, que vai ficar nessa forma do hidrônio, o hidroxônio, e vai sobrar só o PO4 3-. Tudo bem? Que não tem mais hidrogênio para ionizar. E aí então, pessoal, se eu quiser achar a etapa global, né, que é aquela que a gente sempre coloca, eu vou eliminar quem está no produto e no reagente ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, olha só. H2PO4. Está aqui e está aqui, ó. Está no reagente e está no produto ao mesmo tempo. Passa a vara nele. Né? Ó, esse daqui está no reagente e no produto. Passa a vara nele também. Então, como vai ficar? Vai ficar H3PO4, mais 1, 2, 3 moléculas de água, mais 3 hidroxônios e o PO4-3. Então, é assim que se dá a ionização. Ela se dá por etapas. Tudo bem? E isso implica em mais uma coisa, que tem a ver com a força ácida, né? Com a constante de acidez, vamos falar assim. Tá? A quantidade de hidrogênio que vai liberar nessa reação. Por exemplo, desses 3 hidrogênios que foram liberados 3, você consegue me dizer qual deles é mais ácido? Tem um mais ácido que o outro? Ou todos eles são ácidos do mesmo jeito? Né? O que eu quero dizer quando eu digo um hidrogênio ácido? Ou seja, todos são liberados com a mesma facilidade ou algum foi liberado mais difícil que o outro? Vamos olhar. Esse daqui, H3PO4, liberou o primeiro hidrogênio. Tudo bem? Liberou. Aí formou esse composto aqui, ó, que tem essa carga negativa. Olha, o hidrogênio não é positivo? É. Agora na minha molécula, ela está com um saldo negativo de carga. Ou seja, essa carga negativa, positivo não atrai negativo, esse negativo vai começar a segurar os hidrogênios. Ou seja, se essa molécula perder um hidrogênio facilmente, essa daqui vai segurar mais o hidrogênio, porque eu tenho essa carga negativa. Então o hidrogênio vai se sentir atraído por ela. E vai ser mais difícil ainda de liberar. Ok? Então aqui vai liberar menos hidrogênio ainda. Agora vamos ver isso aqui. Esse aqui é menos 2 negativos. Certo? Menos 2. Então ali o saldo de carga negativa é maior ainda. Vai atrair mais ainda. Então é mais difícil ainda do hidrogênio sair. Tudo bem? Então vai ficar difícil desse hidrogênio sair daqui. Ou seja, esse hidrogênio é o menos ácido ainda de todos. É o que tem mais dificuldade de sair. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver uma ionização por etapa, a primeira etapa vai ser sempre a maior constante de acidez. Vai ser sempre o mais hidrogênio mais ácido. A segunda, a terceira, cada vez que passa vai ficando mais fraco. Então, toda vez que eu fizer por etapas, eu tenho que considerar que o primeiro hidrogênio é o mais ácido. Depois vem o da segunda etapa, da terceira, da quarta, de quantas tiverem. Tudo bem? Então, a ionização se dá por etapas e nem todas acontecem do mesmo jeito, porque vai ficando mais difícil desse hidrogênio sair. Tudo bem? Então, a primeira constante é a maior. Depois vai diminuindo cada vez que passa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, tá. Então, isso é o que a gente tinha para falar dos hidrogênios ionizáveis e das ionizações. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora da estrutura dos ácidos, né? Como que um ácido, né, fica molecularmente quando ele está fazendo as ligações, né? Como que se dá a molécula do ácido? Então, para eu montar a estrutura de um ácido é fácil. Basta eu colocar o átomo central no meio, cercar ele de oxigênios. Então, por exemplo, esse aqui é quem? Esse é o H2SO4. O que eu fiz? Eu pus o S no meio, cerquei com os oxigênios, são 4, e liguei os hidrogênios nos oxigênios. Tudo bem? Nós vimos que o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, os hidrogênios estão ligados ao oxigênio, né?
Por quê? Porque, ó, lembra daquele negócio, Von Klebriski, pH? Fui claro, briguei, atirei, não sei lá o que, não sei o que. Todo mundo deixou aí nos comentários? Ou seja, a sequência de eletronegatividade, olha aqui, o oxigênio muito eletronegativo, o hidrogênio pouco eletronegativo. Ou seja, tem uma diferença de eletronegatividade entre eles muito grande. Ok? E essa diferença de eletronegatividade é o que facilita o hidrogênio ser liberado. É que torna esse hidrogênio ácido. Então tá, né? Então vamos ver mais um. Olha só, esse ácido aqui, H3PO3. Né? Ele tem 3 hidrogênios. Inicialmente a gente classificaria ele como triprótico. Né? Mas vamos dar uma olhada na estrutura desse ácido. Olha só, eu tenho o fósforo, o átomo central, vou cercar dos oxigênios. Tudo bem? E eu tenho 3 hidrogênios. Vou ligar um hidrogênio aqui. Um hidrogênio aqui. E o outro hidrogênio está ligado bem aqui. Olha só, o que isso causa? Ó, eu tenho 3 hidrogênios, só que quem está ligado, quem que está fazendo uma ligação eletronegativa? Ó, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. Então eu posso afirmar que esses hidrogênios aqui, esses 2 hidrogênios, são hidrogênios ionizáveis, porque eles estão ligados com um elemento muito eletronegativo. Agora vamos dar uma olhada aqui nessa ligação HP. Né? Esse hidrogênio está ligado ao fósforo, ao átomo central. O fósforo, olha, Von Klebriski pH, está do lado do H, é pouco eletronegativo. Então a diferença de eletronegatividade entre o fósforo e o H é pequena. Ou seja, esse hidrogênio aqui não é ionizável. Não é. Esse é um ácido que, apesar de ter 3 hidrogênios, ele só libera 2. Porque um deles não é ionizável. Tá ok? Um deles está ligado a um elemento pouco eletronegativo. Tá? Então, olha só, ele é uma exceção também. Tudo bem? Eu quero que você fique decorando isso? Não, eu não estou falando isso para você decorar. Eu estou falando isso para você entender, né? Entender a estrutura de um ácido, entender quando o hidrogênio ioniza, por que ele ioniza, quando ele não vai ionizar. Tudo bem? Então eu estou fazendo isso para que você entenda. Eu não quero que você decore, não, H3PO3 é uma exceção, tem 3, mas libera 2. Não, nada disso. Tudo bem? É para você entender, para quando você olhar uma estrutura de um ácido, você saber, não, esse hidrogênio é um hidrogênio ionizável. Isso vai acontecer muito em orgânica, química orgânica, né? Quando você vê compostos de carbono ligados ao hidrogênio. Né? Eu falo, não, esse hidrogênio aqui é ionizável, esse hidrogênio não é ionizável, né? Então esse é um ácido, esse não é um ácido. Então é interessante a gente começar a pensar o porquê das coisas e não só decorar. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu encerro esse lance da estrutura e das ionizações, tá ok? Agora nós vamos falar da última parte dessa zona nerd de ácidos, tá ok? É onde nós vamos falar da hidratação de um ácido. O que é hidratar? Hidratar é ter água. O que é desidratar? É perder água. Então os ácidos podem perder água, tá ok? E quando eles perdem água, eles mudam a sua estrutura. E a gente vai mudar o nome que a gente dá para esses ácidos que foram desidratados, porque eles vão virar outras coisas agora. Então vamos ver como que a gente faz? Olha só. Todos esses ácidos aqui, ó, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, tá ok? Todos esses ácidos aqui, que a gente costuma ver normalmente, são os ácidos que a gente chama padrão, vamos falar assim, eles são chamados de ácidos orto. Por que orto? Porque eles estão no seu grau máximo de hidratação, ou seja, porque eles não perderam nenhuma molequinha de água, porque eles não foram desidratados ainda. Então nenhum ácido que foi desidratado ainda, ele é chamado de orto. Então eu poderia falar que esse é um ácido ortosulfúrico, que esse é um ácido ortofosfórico. Só que esse orto é opcional, tanto é que a gente nem usa, né? Então, tanto é que toda vez que a gente fala sulfúrico, ácido fosfórico, talvez você nunca tenha nem ouvido falar de ortosulfúrico, ortofosfórico, porque ele é opcional, tá ok? Quer dizer que aquele ácido ainda não sofreu uma desidratação. Tudo bem? Agora, esse ácido pode sofrer uma desidratação de 2 tipos, tá? Uma delas é a intramolecular. O que é intra? É dentro.
dentro da própria molécula desse ácido, pode acontecer uma desidratação. Vamos ver a estrutura do ácido fosfórico. Nós temos aqui o ácido fosfórico cercado dos 4 oxigênios e os hidrogênios ionizáveis. Tá ok? Então, desidratar é perder uma molécula de água. E ele vai perder essa molécula de água dentro da própria molécula. Então, eu tenho um ácido fosfórico, ele vai perder 2 Hs e 1 O. Né? H2O, uma água. Então, vai perder aqui, ó, 2 Hs e 1 O. Né? E o que vai sobrar nesse ácido? Quando ele tirar isso daqui, ó, vai sobrar um HPO3. Então, esse é um ácido, HPO3, é um ácido que sofreu uma desidratação intramolecular, dentro da própria molécula. Quando isso acontece, eu chamo isso de ácido meta. Né? Esse é um ácido meta. Se ele antes era um ácido fosfórico, agora ele é um ácido metafosfórico. Tá? Metafosfórico. Agora sim é obrigatório usar meta. Então, metafosfórico, porque perdeu uma molécula de água numa desidratação intramolecular dentro da própria molécula. Tudo bem? Então, se a molécula sai de dentro da própria molécula do ácido, se a água sai de dentro da própria molécula do ácido, né, eu vou falar que é um ácido metafosfórico. Tudo bem? Então, é bem simples para eu achar um ácido metafosfórico. Eu tenho que H3PO4, basta eu vir aqui e tirar uma molécula de água. Ó, né, H3, vou tirar uma molécula de água. H3, vou tirar 2, vai ficar H só. 3 menos 2, 1. Repito P, ó. Tem 4 Os menos 1, O3, ó. HPO3, ácido metafosfórico. Então é assim que eu faço. Né? Eu venho aqui e diminuo uma molécula de água, né, da fórmula do ácido. Tudo bem? Aí eu tenho um ácido meta. Tudo bem? É só colocar meta no nome do ácido. Né? Não importa qual seja o ácido. Vai lá e põe meta e o nome do ácido. Tudo bem? Agora, olha só. Essa é uma desidratação intramolecular, dentro da própria molécula. Agora, pode acontecer desidratações entre as moléculas. Então, eu tenho 2 moléculas, eu preciso de 2, porque entre eu preciso pelo menos de 2. Então, essas 2 moléculas vão se aproximar e as 2 vão perder uma molécula de água. Tudo bem? Então, intermolecular, entre as moléculas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, olha só. Então, eu tenho 2 moléculas. Esse é o ácido sulfúrico. Eu escrevi a fórmula dele para a gente ver como que acontece. Então, se é intermolecular, eu preciso pelo menos de 2, porque é entre elas. Então, entre elas, vai haver a perda de uma molécula de água. Então, olha só, vai sair um H2O. Então, vai sair isso aqui, ó. Eu vou tirar uma molécula de água entre elas. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui um ácido, né? Quando acontece esse tipo de desidratação inter, eu falo que é um ácido piro. É um ácido pirossulfúrico. Então eu uso o nome, como era sulfúrico, agora eu só acrescento piro. Então vai ser o ácido pirossulfúrico, porque perdeu uma molécula de água numa desidratação intermolecular. E como vai ficar a fórmula agora? Né? Basta eu escrever, ó, 2 Hs, H2, ó, 2 S's, e 7 oxigênios. Né? E como que eu faço? Né? Eu vou ter que escrever a fórmula toda vez? Não. Como que eu faço? Olha só. Ácido sulfúrico no H2SO4. Isso. Só que não acontece pelo menos entre 2. Então eu vou multiplicar aqui por 2, que eu preciso de 2. Quando eu multiplico por 2, vai ficar H4S2O8. Não é verdade? Porque eu preciso de 2 moléculas. Então, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 1 enxofre, 2 enxofre. 2 vezes 4, 8 oxigênios. E agora que eu já tenho 2 moléculas, eu venho e retiro uma molécula de água. Vou tirar um H2O disso. Então vai ficar H2S2O7. Que é justamente o que sobrou da desidratação. Então eu falo que é um ácido pirossulfúrico. Tudo bem? Porque sofreu uma desidratação intermolecular. Tá bom?
E aí galera, muito obrigado por assistir mais uma aula aqui no Química Total. Valeu! Mas espera aí, se você quer saber quais serão os conteúdos das nossas próximas aulas, se você quer saber quando sairão as nossas próximas aulas, curta a nossa página no Facebook. É uma ótima maneira de você ajudar e ainda por cima ficar informado de tudo que acontece aqui no Química Total. Beleza? Agora, se você é aquele cara esforçado, né, ou aquela mina esforçada e quer dar um upgrade aí nos seus estudos, entre no nosso site quimicatotal.com.br. Lá você encontra listas de exercícios e assim você pode treinar tudo que a gente estudou aqui nos vídeos. Além disso, no nosso site você também encontra todas as matérias organizadas, divididas por áreas da química, geral, físico-química, orgânica. Tá ok? É uma ótima maneira de você se manter organizado. Tranquilo? E por último, galera, curta o nosso vídeo, você ajuda pra caramba. E se inscreva no nosso canal, que é outra grande maneira de ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Química Total nessa temporada. Tranquilo, galera? Então, um grande abraço e obrigado.